Olá, Pai Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula, parte 2 da lição número 3 de vocês, que nós vimos na semana passada, que foi essa aqui, se lembram? Firme na areia. Foi a lição que a gente viu. E vocês se lembram que é uma lição baseada na parábola que Jesus contou sobre os 2 alicerces. O texto bíblico base é em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, tá? Então, hoje nós vamos finalizar essa lição e sobre as coisas que o Senhor Jesus ensinou através dessa parábola dos 2 alicerces, tá bom? Então, vou convidar você a orarmos nesse momento para que possamos ter uma aula abençoada. Vamos orar. Senhor, nosso querido e amado Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui para ouvirmos a sua palavra. Que o Senhor, Pai, possa abençoar os meus irmãos nesse momento que estão participando, Senhor, desta aula. Que o Senhor possa ser na vida de cada um deles, Espírito Santo, para aquilo que eles precisam, Senhor. E que suas vidas, Senhor, possam estar firmadas na rocha triunfal, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, amados, nós temos aqui na revista de vocês, para a gente relembrar, refrescar um pouco a nossa mente, juniores, nessa parte da revista aqui, ó, nessa seção Tá na Bíblia, nós vamos ler esses parágrafozinhos aqui, e eu quero que vocês leiam junto comigo, para a gente relembrar aí a parábola dos 2 alicerces, tá? Então vamos lá, quem não tem revista, não tem problema, acompanham ouvindo e prestando atenção. Então, o início aí, ó, o texto nos fala de um homem prudente, que é o homem como? Sensato, sábio. E de outro imprudente, insensato, tolo. Qual a diferença entre os dois? O que fez com que um fosse bem-sucedido e o outro sofresse tamanha destruição? Vocês se lembram disso? Qual é a diferença dos dois? O homem prudente é aquele que obedece aos ensinamentos da palavra de Deus. E o homem sensato é aquele que pode até ouvir os ensinamentos de Jesus, porém ignora-os para a sua vida. Vemos nesta parábola que a casa construída sobre a rocha permaneceu inabalável, apesar de ter sofrido as mesmas lutas, os mesmos problemas e as mesmas turbulências que a casa edificada sobre a areia. Que lutas foram essas? Turbulências, chuvas, ventos e rios que transbordaram. O texto relata que a casa construída sobre a areia desabou, e foi grande a sua ruína. A rocha se refere a Jesus. Ele é o nosso firme fundamento. Quando falamos de areia, pensamos em um chão sem firmeza, com instabilidade e insegurança. E a casa? A casa ilustra a vida de uma pessoa, portanto, refere-se à minha vida e à sua vida. Pronto, até aqui deu para vocês relembrarem? Aí a parábola dos 2 alicerces, tá? Então foi para a gente relembrar essa leitura que vocês acompanharam, para a gente relembrar realmente esta parábola. E aí eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, a Bíblia de vocês em Salmos 1, tá? Vamos ler aí o que está escrito em Salmos 1. Peguem a Bíblia de vocês e vamos ler. Aqui, olha, o que está escrito aí, ó. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Vamos ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Pois bem, essa passagem que lemos até aqui, Salmos 1, o que essa passagem tem a ver com a parábola dos 2 alicerces? Tudo. Por quê? Aqui o Senhor ele está usando o salmista, né, para nos fazer refletir que nós precisamos pautar a nossa vida onde? Na palavra dele. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, daquelas pessoas que não temem a Deus, que levam suas vidas de qualquer forma e de qualquer maneira. Lembra quem é essa pessoa que leva a vida de qualquer forma e de qualquer maneira? Lembra a vida do imprudente, né? Lá da parábola dos 2 alicerces. E aí já aquele, o homem prudente, o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, esse homem ele é bem-aventurado, esse homem é bendito. E esse homem, ele lembra quem? Ele lembra o homem prudente que ouve lá da parábola dos 2 alicerces, que ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração e obedece. Tá? Então a gente vai ver na aula de hoje que 2 palavras são muito importantes, vão ser muito importantes nessa aula de hoje, que são obediência e sabedoria. Essas 2 palavras são palavras muito valiosas, são significados muito importantes que nós devemos ter nas nossas vidas, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês abrirem de novo agora só em Salmos, só que em Salmos 127, lá para frente, ó, Salmos 127, versículo 1. Essa passagem também, ela é bem conhecida, né? Vamos ler, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Até aqui, vamos ler só esse versículo 1 do Salmo 127. Olha aí, nesses salmos aí, Salomão, que é o filho de Davi, né, do rei Davi, um homem usado com muita sabedoria por Deus, ele fala sobre casa, sobre edificação, construção de casa, ó, parecido lá com a parábola que a gente tem dos 2 alicerces. E aí ele fala, olha, que se o Senhor não edificar a casa, de nada adianta você construir e ter todo o trabalho para construir aquela casa. Porque, e se o Senhor também ele não guardar a cidade, se ele não te guardar, não adianta você contratar seguranças e toda a rede de segurança possível que possa existir no mundo, se o Senhor não te guardar, porque acima de tudo e de todos está o Senhor. É Ele quem verdadeiramente pode sustentar a nossa casa, pode sustentar a nossa vida, a nossa família. É Ele, porque às vezes, muitas vezes, o homem, o ser humano, ele erra. Ele peca, ele fracassa, ele nos entristece, nos frustra, a gente espera alguma coisa de uma pessoa e a gente não tem o apoio daquela pessoa, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é fiel, maravilhoso, ele nunca nos desampara, ele nunca se esquece das nossas vidas. Então, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa segurança, ela deve estar pautada em quem? Acima de tudo, em Deus, na sua palavra, tá bom? Então, amém. Então, a gente pode agora fazer uma viagem aqui na Bíblia, em algumas passagens bíblicas, que também fazem referência à parábola lá dos 2 alicerces contados pelo Senhor Jesus. E aí aqui, olha só, e a gente tem nessa atividade, ó, atividade 2 da revista de vocês. Vejam aí se vocês acham essa atividade, localizem aí na revista. Quem não tem, preste atenção nessa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui é uma construção, tá? E aí, o nome dessa construção e como foi construída essa edificação aqui, essa imagenzinha que está sendo retratada, ilustrado, essa construção, se encontra lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Nessa passagem bíblica, Gênesis 11,
do 1 ao 9, conta sobre a construção dessa edificação e o nome dela. E eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês interagirem comigo e participarem da aula, escrevendo nos comentários aí embaixo qual é o nome dessa edificação. Eu vou dar uma dica, tá? É uma torre. Torre de... tá? E aí eu vou perguntar para vocês, será que quando as pessoas lá relatadas em Gênesis 11 foram construir essa edificação, elas construíram essa edificação pautada na palavra e no querer da vontade de Deus? Será que elas firmaram o desejo delas de construírem essa edificação foi ou em obediência ou em desobediência a Deus? Então, eu vou deixar essa parte para vocês comentarem nos comentários, tá, juniores? Eu quero ver vocês participando, tá? Daphne, Samuel, Alexei, tá? Ismael, os nossos alunos aí que sempre comparecem às aulas, vocês que estiverem assistindo, eu quero a participação de vocês, tá? E aí, olha, nós temos o seguinte, como eu falei para vocês, que os dois conceitos e as duas palavras importantes da nossa aula hoje serão obediência e sabedoria. A pessoa lá da parábola que constrói a casa dela sobre a rocha, lembrando que essa rocha é quem? É Jesus, é Cristo, é Deus. Ela faz isso através de quê? Através da obediência. Ela ouve a palavra de Deus e ela obedece aquela palavra. Ela obedece e respeita os mandamentos, aquilo que é ensinado por Deus. E com isso ela constrói a casa dela num fundamento firme, num fundamento inabalável, que é Deus, que é Cristo. Então nós, juniores, adolescentes, precisamos construir as nossas vidas baseada na obediência a Deus, aquilo que Ele nos ensina, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele nos conhece melhor que a nossa própria mãe, melhor que o nosso próprio pai, melhor que o nosso melhor amigo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Ele sabe, Deus sabe aquilo que é bom para mim e para você. E Ele não quer só o que é bom para mim e para você, Ele quer o melhor. Ele quer que nós vivamos a perfeita vontade dEle nas nossas vidas. Perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então, juniores, adolescentes, obedeçam a Deus. Obedeçam aquilo que Deus está ensinando, que vocês estão aprendendo sobre Deus, tá bom? E quando vocês obedecem, vocês estão agindo com sabedoria. Tá? A sabedoria é algo que a gente deve... Às vezes a gente pode pensar, sábio é aquela pessoa que é mais velha, né? A pessoa que é mais velha, ela é sábia. Eu, adolescente, não preciso ter sabedoria. Eu quero saber de fazer o que eu quero e ponto, acabou. Não, não é assim. Nós precisamos termos sabedoria no nosso dia a dia. A sabedoria, ela vem da parte de Deus. E ela nos direciona a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é prudente, igual um homem prudente, tá? Então nós precisamos sermos sábios, pedir a Deus sabedoria para sabermos como lidar com as situações na nossa escola, na nossa família, no nosso dia a dia, tá? Então olha lá, nessa parte aqui, ó, da revista de vocês, Agora é Comigo, nós temos aqui, vamos ler essa parte que tem umas coisas aqui bastante interessantes que o autor, ele menciona. Olha, lá no iniciozinho, Agora é Comigo. Como você tem conduzido sua vida? Está firme com Jesus? Muitos acham que ler a Bíblia, ir à escola bíblica, orar ou louvar ao Senhor não está com nada. Mas essas são inverdades perigosas, né? Muitas vezes a gente pode até pensar, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou para a escola bíblica? Para que eu estou assistindo essa aula agora? Né? Para que eu vou cantar? Para que eu vou louvar no conjunto lá com os juniores, dos juniores? Qual é o valor disso tudo? Isso é muito valioso, juniores, adolescentes. Esse momento
E essa oportunidade que vocês estão tendo junto com Deus, na igreja, com seus irmãos, é um momento muito valioso, porque é agora que vocês estão forjando, Deus está construindo e forjando a trajetória e a história de vocês. Tá? Então deem valor, venham sim para a casa do Senhor com toda a alegria no coração de vocês, porque quando chegar lá na frente vocês vão perceber o quanto valeu a pena estar firme na rocha que é Cristo, o quanto vale a pena obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, o quanto vale a pena ser sábio, pedir a sabedoria de Deus, tá? Então não pense que é um momento que não tem ganho nenhum. Claro que não, é um momento muito importante para vocês. Vocês são ferramentas e instrumentos poderosos nas mãos de Jesus. Jesus tem um plano e uma obra maravilhosa para realizar na vida de cada um de vocês. Eu creio nisso. E vocês estão nesse processo, nessa trajetória. Então que as opções, as escolhas que vocês vão fazer hoje venham ser pautadas na vontade e no querer de Jesus, amém? Que vocês possam ter suas vidas construídas na rocha, que é Cristo, que é Deus, tá? Então que possamos guardar isso no nosso coração nesse dia, tá bom? Então nós vamos finalizar a nossa aula de hoje dessa forma, que possamos no nosso dia a dia construirmos a nossa vida, a nossa vontade, o nosso querer baseado na vontade e no querer de Deus, naquilo que nós estamos aprendendo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, tá bom? Então que Deus mais uma vez possa abençoar vocês. Espero vocês na próxima aula. Que o Senhor Jesus possa os guardar de toda enfermidade, de todo mal, em nome de Jesus. Estou com saudade de vocês. Um grande abraço. Sintam-se abraçados por mim, pelo Espírito Santo também. E até a próxima, tá? Beijinhos. Tchau.